Então, hoje, eu queria fazer com vocês... Sim, Renan, faltou, né, Renan? Não, Renan, eu ainda irei resolver essa questão, tá? Aí eu falo contigo, ok? Valeu. Então, ó, até vai servir para ti também, Renan. Hoje a gente vai debater a nossa avaliação, certo? Já que vocês estão em semana de muitas avaliações, né? Então, eu não queria entrar de cara com um assunto novo, não. Vamos fazer o seguinte: a gente vai debater a atividade, prestando atenção onde a gente pode ter falhado ou não, né? Ou onde vocês também tiveram a capacidade do acerto. E não só do acerto, a gente fala também muito da tentativa e organização de dados e também de métodos. Até porque, quando a gente está falando a respeito, principalmente de regra de três simples e regra de três composta, existem métodos claros, até também sistemas lineares, né? Existem métodos que a gente deixou claro de como a gente pode resolver determinadas situações, certo? Então, para começar com vocês, eu vou para a avaliação. Eu escolhi, gente, algumas questões, tá? Da avaliação que vocês realizaram, certo? E a partir dessas questões que a gente vai ter uma compreensão melhor do que, na verdade, foi feito em determinadas situações. Beleza? Quero que vocês prestem bem atenção. Principalmente nessa questão 1, que irá nos remeter para a gente uma situação de sistemas, sistema de equação, tá bom? Então vejam só, dizia o seguinte na primeira questão que vocês realizaram: a empresa Telemercado deseja distribuir entre seus funcionários Jair, Antônio e Paulo, a título de gratificação, uma quantia de R$ 1.240 em partes inversamente proporcionais ao número de reclamações recebidas, que cada um obteve durante o mês. Ele diz que Jair recebeu 2 reclamações, Antônio recebeu 3 reclamações e Paulo recebeu 5 reclamações. É correto afirmar que... Aí, claro, apresenta as cinco alternativas, né? E de acordo com a resolução do nosso sistema, e é bom a gente resolver de forma a encontrar o valor recebido por cada um deles, por Jair, por Antônio e por Paulo, para a gente ter compreensão de qual alternativa nós deveremos marcar, né? De acordo com os valores encontrados. Então, ó, para começar, vamos compreender o seguinte. Eu disse a vocês que para resolver um sistema, nós devemos primeiro traduzir a linguagem comum, como ela está no problema, para a linguagem algébrica, né? Se a gente perceber o seguinte, existe uma quantia total para ser distribuída para os três funcionários, né? Essa quantia é de R$ 1.240, certo? Então, com certeza, a soma do que Jair vai receber, do que Antônio vai receber, do que Paulo vai receber, tem que resultar em R$ 1.240. Então, vamos tentar começar aqui. Veja só. Pegar a caneta para anotar. Vou tentar aqui. Pronto. Vai começar aqui o sistema. Certo? Então, Jair. Vou fazer um J aqui. Jair mais Antônio. Vou fazer um A. Mais Paulo. Vou fazer aqui um P. Certo? Tem que resultar em 1.240.
R$ 40. Certo? Tem que resultar em R$ 1.240. Porém, ele diz que as quantias que cada um irá receber são inversamente proporcionais à quantidade de ligações de reclamações, certo? Quantidade de reclamações que cada um obteve. Jair recebeu 2 reclamações. Antônio recebeu 3 reclamações. E Paulo recebeu 5 reclamações, certo? Paulo recebeu 5 reclamações. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode estabelecer uma relação para cada quantia, uma relação de inversão, certo? Posso citar o seguinte, que a quantia de João será igual à quantia proporcional aos 3. Vamos chamar um valor que eu não conheço, né? Vamos chamar de K. Isso dividido por 2, certo? Já que a quantia ela é inversamente proporcional à quantidade de ligações e reclamações recebidas. A quantia de Antônio recebeu 3 reclamações. Então, vai ficar K sobre 3, certo? Estou separando isso aqui, tá, gente? Ponto e vírgula. E a quantia de Paulo será esse valor K sobre 5. E a gente vai para cá. Vou fazer aqui uma seta para continuar o sistema aqui. De novo, repetindo, ó. João mais Antônio mais Paulo é igual a 1.240. Ok? Só que a quantia de João, ó, é quanto? É K sobre 2. Mais a quantia de Antônio é K, eu não sei quem é, né? Sobre 3. Mais a quantia de Paulo é K sobre 5. Isso tem que resultar em 1.240. Agora, o que a gente tem? Deixa eu até mudar. A gente tem aqui, ó, nessa segunda equação de baixo, uma soma de frações, certo? Vamos encontrar esse valor de K, porque aí a gente tem como encontrar cada valor, de João, de Antônio e de Paulo. O de João será o K dividido por 2, o de Antônio será esse K dividido por 3 e o de Paulo será esse K dividido por 5. Mas vamos encontrar o valor de K nessa segunda equação. Vamos continuar aqui embaixo, ó. Aqui. Então, K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 1.240. Quando nós temos uma relação aí de 3 frações, certo? O meu intuito é deixar as 3 frações com o mesmo denominador. Ok? E para isso, ó, os denominadores são 2, 3 e 5. Eu tenho que achar um número que o 2, o 3 e o 5 podem se transformar nele multiplicando por algum número. Ó, tem que prestar atenção. O 2, o 3 e o 5 tem como múltiplo mínimo o 30. Tem como o 2 se transformar em 30, tem como o 3 se transformar em 30, tem como o 5 se transformar em 30. Olha só. Vou colocar aqui no denominador. 30, 30 e 30. Certo? Ó, para o 2 se transformar em 30, eu multiplico ele por 15. 15 vezes 2, 30. Só que o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima.
15 vezes K, 15K. Certo? 3 para se transformar em 30, eu multiplico por 10. 10 vezes 3, 30. Então, em cima também, ó, 10 vezes K, 10K. Aqui, 5 para se transformar em 30, eu multiplico por 6. Então, 6 vezes K, 6K. Igual a 1.240. Certo? Vamos lá, soma de frações. Vou fazer uma seta aqui. Denominadores agora são iguais. Então, a gente repete o denominador, certo? E somamos só em cima. 15K mais 10K mais 6K. 15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31K. 31K. Igual a 1.240. Olha só o que a gente vai fazer. O K é a minha incógnita, certo? Então, o 30, ó, está dividindo o K, passa ele para o outro lado multiplicando e passa o 31 que está multiplicando, dividindo. Então, fica K é igual a 30 vezes 1.240, certo? Sobre, passa o 31 dividindo, ó, dividido por 31. 30 vezes 1.240, vamos ver, 30 vezes 1.240 igual a 37.200 dividido por 31. Então, K será igual a 37.200 dividido por 31. K vale 1.200. Aí eu volto para lá, para o início. Eu encontrei o valor de K. Mas eu vi que a quantia de João será K sobre 2. Então, a quantia que João recebeu, K é 1.200. 1.200 dividido por 2, 600. João recebe R$ 600. Antônio é K sobre 3. Então, 1.200 dividido por 3. 1.200 dividido por 3 é 400. E Paulo será igual a K dividido por 5. K dividido por 5. Então, 1.200 dividido por 5, 240, certo? 240. Então, Jair recebeu R$ 600, Antônio recebeu R$ 400 e Paulo recebeu R$ 240. Percebam que quem mais recebeu reclamações foi quem menos dinheiro recebeu. Certo? Então, a alternativa correta é a letra B. Como vocês podem ver, a letra B diz: Jair e Paulo receberam R$ 600 e 240, respectivamente. Então, Jair recebeu 600 e Paulo recebeu R$ 240. Ok? Resposta correta, a letra B. Número 2. Em uma festa junina, uma barraca de tiro ao alvo oferece R$ 15 ao participante cada vez que acertar o alvo. Entretanto, se errar, o participante paga R$ 10. Um indivíduo deu 30 tiros e recebeu R$ 175. Nessas condições, o número de vezes que ele errou o alvo foi... Então, veja só. A não está conseguindo entrar. Então, veja só.
Nós temos aqui uma situação em que ele paga, né, a barraca paga para cada acerto no alvo R$ 15. E se o participante errar, ele paga 10 a barraca. Ele disse que um indivíduo deu 30 tiros. Desses 30 tiros, ele conseguiu sair com um saldo de R$ 175. Aí ele faz a pergunta: nessas condições, o número de vezes que ele errou o alvo foi... Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que eu sei é que ele deu 30 tiros, certo? Vamos chamar o que a gente não conhece de letras, né? Como a gente aprendeu na linguagem algébrica. Bom? Então, olha só. Vou pegar aqui o lápis. Ok. Vamos chamar cada acerto de x. Aqui, ó. Cada acerto, vamos chamar de x. E cada erro, vamos chamar de y. Bom? Se acerto, cada acerto x. E cada erro, y. Se ele deu 30 tiros, eu sei o seguinte, ó, que a quantidade de acertos x mais a quantidade de erros y deve ser igual a 30 tiros. Bom? Ele deu 30 tiros. Entre acertos e erros, foram 30 tiros. Beleza? Só que ele diz que cada acerto ele ganha R$ 15. Se em cada acerto ele ganha R$ 15, eu tenho 15 vezes x. 15x. Certo? E ele diz que cada erro ele perde R$ 10. Então, desses 15x, eu vou subtrair 10y. 10 vezes y. Cada acerto vale 15. Cada erro perde 10. Então, 15 vezes cada número de acertos, menos 10 vezes cada número de erros, irá resultar, ó, ele diz que saiu com uma quantia de R$ 175. Isso vai resultar em 175. O que é que a gente tem aqui, ó? Um sistema. Beleza? A gente tem aqui um sistema de equações. Meu intuito é encontrar os valores, claro, das incógnitas. A pergunta que o problema faz é: qual foi o número de vezes que ele errou o alvo? Então, na verdade, ele quer o valor de y, certo? Ele quer o valor de y. Eu falei para vocês o seguinte, né? Dos métodos de resolução de um sistema. Você pode resolver pelo método da substituição ou você pode resolver pelo método da adição. Olhando aqui para o problema, a gente pode perceber que será melhor utilizar aqui, nesse caso, o método da adição. Veja que em cima eu tenho x mais y igual a 30. Embaixo eu tenho 15x menos 10y igual a 175. Se eu somar agora essas duas equações, eu não vou sumir com nenhuma incógnita. Então, não é válido para mim. O que é que eu devo fazer? Eu devo modificar uma das equações, multiplicando por algum valor. Percebam o seguinte, ó, na equação de baixo, é apresentado para a gente aqui um menos 10y, né? E em cima eu tenho y. Para que eu quisesse sumir com o y, eu teria que ter aqui em cima 10y. Certo? Então isso já denota o que para a gente? Professor, então vamos mexer na equação de cima. Vamos multiplicar a equação de cima por 10, para ficar 10y e sumir com o menos 10y. Vamos fazer isso? Pessoal, na equação de cima, eu vou multiplicar por 10, certo? Multiplicar por mais 10.
Vamos ver como é que vai ficar o nosso sistema agora, né? X vezes 10, 10x. Mais y vezes 10, 10y. Igual a 30 vezes 10, 300. Certo? A de baixo eu não modifiquei, ó. Então repete a de baixo. 15x menos 10y igual a 175. Agora vocês vão entender por que eu multipliquei a equação de cima por 10. Ó. Porque ó, a equação de cima agora apresentou um 10y. Aí quando eu somar as duas equações agora, 10y com menos 10y, eles irão sumir. Vamos fazer isso agora? Vamos somar a equação de cima ó, com a equação de baixo. 10x mais 15x. 25x. Certo? Mais 10y menos 10y. Some. Zero. Certo? Saldo zero de y. Então, sobrou o quê? Igual a 300 mais 175. 475. Professor, o que eu vou achar aqui? Vou achar o x. O que é x? É o número de acertos. Sim, mas ele não quer o número de erros. Se a gente tiver o número de acertos, consequentemente nós teremos o número de erros depois. Tá? Vamos achar o número de acertos? 25x igual a 475. Isola o x, ó. X será igual a 475. O 25 está multiplicando o x, passa ele dividindo. 475 dividido por 25. Então, x é igual a 475 dividido por 25. Vamos ver aqui. 19. Então, foram 19 acertos, tá? Aqui é o número de acertos. Só que ele disse que ele deu 30 tiros ao total. Se ele deu 30 tiros, ó, qual foi a quantidade de erros, que é o valor de y? 11. Tá? 11 erros. Ok? 11 erros. Então, a alternativa correta é a letra A. 11 erros. Um exemplo claro de sistema linear. A gente aprendeu e vejam que nós compreendemos 2 métodos de resolução de sistemas lineares. Né? O método da adição, e foi esse agora que a gente acabou de utilizar, e o método da substituição. Ok? Vamos continuar, né? Número 5, eu pulei para a gente já ir para questões que trabalham com regra de 3, né? Aqui, aparentemente, será criada uma regra de 3 composta. Vamos lá. 10 guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Vejam só. Então, teremos aqui uma regra de 3 composta. Primeiro de tudo, disse a vocês que devemos organizar as grandezas, certo?
em uma tabela, separada por colunas. Vamos diagnosticar as grandezas? Grandezas é tudo que pode ser medido, certo? Tem seu valor numérico, quantitativo. Então, a gente tem aqui grandezas, guindastes, certo? Guindastes, caixas, e mais? Navios, não, o navio não, né? O navio ele serve para as duas situações. É um navio só. Dias e horas por dia. Horas por dia. Vamos fazer assim. Separar em colunas, certo? E pegar aqui outra cor. Ok. Guindastes. Olha só. De início ele diz que 10 guindastes, ó, 10 guindastes carregam 180 caixas, certo? Em um navio em 12 dias, ok? Em 12 dias, trabalhando 5 horas por dia. Trabalhando 5 horas por dia. A pergunta é, quantas caixas serão carregadas? Ó, quando ele pergunta quantas caixas, você já coloca aqui um valor de X, que você não conhece. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias, okay, por 12 guindastes, certo? Trabalhando agora 4 horas por dia, ok? Trabalhando agora 4 horas por dia. Então, essa é a situação que nós temos. Nós devemos encontrar a quantidade de caixas que ele conseguirá transportar, trabalhando agora com 12 guindastes, durante 15 dias, e diminuindo a quantidade de horas trabalhadas por dia. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma relação de proporção entre as grandezas. Beleza? Vamos fazer aqui uma seta. Vamos citar uma seta para cima, certo? Na grandeza onde está a incógnita. Tudo bem? Aí vamos relacionar com as outras. Por exemplo, se eu aumento a quantidade de guindastes que eu utilizo, eu consigo carregar mais caixas? Consigo, né? Então, se eu aumento a quantidade de guindastes trabalhando, eu aumento a quantidade de caixas que eu carrego. Então, ó, direção de proporção de guindastes por caixas. Se eu aumento a quantidade de dias trabalhando, com certeza eu aumentarei a quantidade de caixas que eu irei carregar. Então, dias e caixas são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Se eu aumento a quantidade de horas, se eu aumento a quantidade de horas, se eu aumento a quantidade de horas por dia trabalhando, eu devo pensar assim, se eu aumentasse, né? Eu aumentaria ou diminuiria a quantidade de caixas carregadas? Aumentaria, né? Se eu aumentasse a quantidade de horas trabalhadas por dia, eu aumentaria a quantidade de caixas carregadas.
Então, a grandeza horas por dia é também diretamente proporcional à quantidade de caixas carregadas. Então, todas as grandezas, guindastes, dias e horas por dia, são diretamente proporcionais à quantidade de caixas. Agora vamos para as equações, né? Para a equação não, para as frações. Lembrando que a fração onde está a incógnita deve ficar isolada. Então, começo com 180 sobre x, certo? Igual a. Veja que ela está isolada. Aí as outras frações devem se multiplicar entre si. Então, do guindaste, 10 sobre 12, vezes dos dias, 12 sobre 15, vezes das horas por dia, 5 sobre 4. Ok? 5 sobre 4. Vamos multiplicar, né? Vamos repetir aqui, ó. 180 sobre x igual a. Dá até para a gente simplificar as frações, né? Deixa eu ver aqui. O 2 dá 5 sextos. A 10 sobre 12 pode ser 5 sobre 6. Certo? Vezes a 12 quinzeavos. Vamos simplificar ela aqui. Dá para dividir por 3, né? 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Então, 4 quintos. Vezes 5 quartos. Essa aqui já está irredutível, né? Não dá para simplificar mais. Então, ó, vamos lá. Continuar aqui à direita. 180 sobre x igual a. Multiplicando. Na multiplicação entre frações, eu multiplico numerador os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. Ó. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Sobre 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Ok? Dá até para a gente, antes de fazer a multiplicação em cruz, ó, coloca um zero daqui com um zero de baixo aqui, que é 10 sobre 12. Aí agora, ó, aplicamos a multiplicação em cruz. Certo? 180 vezes 12, x vezes 10. X vezes 10 é 10x, igual a 180 vezes 12. Vou fazer aqui do lado. 180 vezes 12. 2.160. Então, x será igual a... O 10 está multiplicando o x, ó, passa ele para o outro lado dividindo. Então, fica 2.160 sobre 10. X será igual a 216. Então, ele conseguirá carregar, ó, 216 caixas. Trabalhando com 12 guindastes, trabalhando durante 15 dias, 4 horas em cada dia. Ok? 216 caixas. Eu acredito que esse tipo de questão, né? Vocês não tenham tido problema. A gente mastigou muito essas situações que envolviam grandezas e essa relação de proporcionalidade entre grandezas. Percebam que todas as grandezas aqui, quando relacionadas com aquela onde estava a incógnita, eram diretamente proporcionais. Sendo assim, não foi necessário a gente inverter nenhuma fração. Certo? A gente só inverte aquela fração, aquela determinada fração, quando ela
quando a grandeza a qual ela está ligada é inversamente proporcional à grandeza onde está a incógnita. Número 6, a gente encerra rapidinho. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela reproduzida a seguir. 640 gramas de farinha, equivalente a 4 xícaras. 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres medidas. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais. Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas? Quando ele diz que a farinha e o fermento possuem densidades iguais, gente, então a quantidade em gramas de farinha é igual à mesma quantidade em gramas de fermento, tá bom? Tem a mesma massa. Opa, vou voltar aqui. Então essa tá bem simples para a gente, né? Ó, se a gente puder perceber, ó, 640 gramas de farinha equivale a 4 xícaras, tá? Então, se a gente dividir esse valor de 640 por 4, a gente vai encontrar que cada xícara, cada uma xícara é equivalente a 160 gramas.